Agora a gente vai conversar ao vivo com a repórter Ana Zimmermann, que costurou para a gente todo esse material sobre as novidades do caso Evandro. Ana, boa tarde. Nós vimos na reportagem que no primeiro julgamento ficou a dúvida sobre o corpo do menino, se era ou não do menino Evandro. Depois, inclusive, o Ministério Público conseguiu a anulação do júri justamente por causa dessa dúvida. Explica para a gente essa história, por favor. Oi, Robertson, uma boa tarde para você e a todos. Pois é, né? Esse foi um trabalho árduo que a gente fez nos últimos dias, aí eu, colegas aqui da redação da RPC, buscando essas informações, conversando com essas pessoas para tentar reconstruir a história e principalmente para tentar saber o que vai acontecer daqui para frente. O processo vai ser reaberto, vai ter a revisão criminal e uma das dúvidas aí que a gente viu bastante é essa que você citou, do corpo, se era ou não do Evandro. Elas foram inocentadas naquele primeiro julgamento em 98 porque os jurados consideraram que não era, mas foi justamente por isso que o Ministério Público conseguiu anulação e um novo julgamento daí. Por que se considera que era do Evandro? O pai reconheceu o filho, ele estava com as roupas que o Evandro usava. Foi feito um exame de arcada dentária, foi feito um exame de DNA. Na época isso era raro, não existia ainda essa tecnologia, né, do exame de DNA. Foi mandado então material para o laboratório que fazia isso lá em Belo Horizonte. Levou meio ano para ficar pronto e se comprovou por esse exame que era do Evandro. Mas por que as dúvidas? Olha só, primeiro porque as roupas eram do Evandro, mas se falou que aquela bermuda que o menino, que foi encontrada no corpo, o Evandro usava como uma bermuda e no corpo eram shorts. Então o corpo seria grande demais para ser do menino. O advogado também levantou dúvidas sobre o laudo, sobre o exame de arcada dentária e principalmente sobre esse exame de DNA. Porque foram mandadas amostras para esse laboratório em Belo Horizonte, mas a defesa, o Ministério Público, não soube, não estava presente no momento em que foram retiradas essas amostras. Então se levantou dúvida, né, se essa amostra era do corpo, de onde veio essa amostra. E olha que situação interessante também falando em corpo, né, localizado. Na época, havia um outro menino sumido também, o Leandro Bossi, que desapareceu antes do Evandro. E foi encontrada depois uma ossada com as roupas do Leandro Bossi. Mas aí, feito um exame nessa ossada, se descobriu que era de uma menina, não era de um menino, né? Não poderia ser do Leandro. Mas a polícia, na época, nunca investigou esse desaparecimento dessa menina e não se localizou o corpo ou o Leandro Bossi. Ou seja, cheio de dúvidas em relação a isso também, né, Robertson? E Ana, a série também mostrou que chegou a haver uma suspeita de que o menino Evandro ele teria sido vítima de tráfico de crianças. O delegado, o Luiz Carlos de Oliveira, ele chegou a viajar até Aruba para investigar essa possibilidade, é isso, né? Isso, ele nos explicou que localizou na conta de telefone da mãe do Diógenes, esse primo distante do Evandro, várias ligações diárias para Aruba. Isso chamou a atenção, claro, da polícia e ele foi até lá. Mas chegando lá, ele descobriu que era um parente da família, que era imigrante ilegal no país. Ou seja, ele estava lá, aliás, ele já tinha saído quando o delegado disse que chegou com uma equipe até da polícia local lá nessa casa. E ele nos contou, inclusive, que achou lá um foragido, um bandido que tinha fugido aqui da Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba. Estava lá nessa casa, levou até um susto com o delegado. Mas ele disse que abandonou essa pista porque viu que era um parente, um imigrante ilegal. Mas o delegado acredita que a criança pode ter sido levada para fora, como ele nos disse, por outro país, por Cidade do Leste, por exemplo. Mas é importante a gente ter trazido todas essas informações, não só para descobrir, né, o que aconteceu com o menino, mas o que vai acontecer de agora para frente. Porque se essas fitas provam a tortura, a defesa vai pedir a revisão criminal. Ou seja, quase 30 anos depois, esse processo que tem 20 mil páginas vai continuar, vai ganhar um novo capítulo. Essa revisão acontece no Tribunal de Justiça, não é mais um julgamento no júri, né? Acontece com o Procurador de Justiça e pode se reverter, porque, como a gente explicou ali na reportagem, essa prova obtida mediante tortura, ela é anulada. Então, o julgamento acontece sem ela. E, claro, com essa revisão criminal, se eles forem consideradas inocentes, o advogado diz que vai pedir uma indenização por esse erro judiciário. Robertson. Obrigado, Ana Zimmermann. Obrigado ao Rafael Trindade, que produziram esse material em detalhes para a gente. Obrigado pela participação. Da Ana Zimmermann para Ana Carolina. Eu trago mais informações sobre o nosso aplicativo Você na RPC, que tem conteúdo exclusivo sempre. E hoje, começando a semana, com uma entrevista de Celina e Beatriz Abage, que falaram com exclusividade à RPC. Todo o relato das duas está ali
no aplicativo Você na RPC. Você está vendo um QR Code aqui na sua tela, é hora de pegar o seu telefone celular e entrar diretamente lá no nosso aplicativo. Se você ainda não tem, vai cair na loja de celular e aí você baixa gratuitamente e começa a fazer parte desses conteúdos exclusivos. Tem muita coisa para você em primeira mão que chega no aplicativo, tem a nossa programação completa e a maneira da gente conversar também, de você poder mandar mensagens para o aplicativo. Então, essa entrevista exclusiva da Celina e da Beatriz Abage, com exclusividade para a RPC, você só terá acesso pelo aplicativo Você na RPC.